A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido de toda a humanidade. Está presente em mais de 1.500 línguas. Eu acredito que a Bíblia Sagrada foi escrito por homens inspirados por Deus. E o mesmo Deus que inspirou os homens a escrevê-la, também inspirou a outros que pagaram com a sua própria vida para traduzi-las em mais de 1.500 línguas, para que todos nós tivéssemos acesso às Escrituras Sagradas na nossa língua natal. Mas mesmo assim, muitos ainda não conseguem entender as Escrituras Sagradas. Hoje eu quero apresentar para você 4 porquês, 4 razões pelas quais os homens não conseguem compreender as Escrituras Sagradas. Bom, mas antes de continuarmos, eu quero logo te alertar que o 4º ponto, na minha opinião, é o mais importante. Não que os outros 3 anteriores não sejam, até porque são necessários. Então, assista esse vídeo até o final para que você, a partir de hoje, comece a ler a Bíblia de forma diferente da qual você lê hoje. Muito bem, o meu nome é Davi e você está no canal Aprendendo com a Bíblia. A primeira razão pela qual os homens, a grande maioria, não conseguem entender as Escrituras Sagradas é o preconceito. Não me refiro à intolerância religiosa ou à intolerância de raças e culturas. Estou me referindo ao conceito formado ainda de berço, muitas vezes através de pregações dos nossos pastores, da denominação do nosso pai ou da nossa mãe, que parece ser algo bonito, algo verdadeiro, mas talvez até aquele que esteja passando tal mensagem tenha sido também enganado. E nós a temos como verdade. E o preconceito, este está entranhado em nós, porque nós deixamos de fazer uma coisa muito importante, que é conferir, confrontar, questionar aquilo que nós estamos ouvindo com as Escrituras Sagradas, já que ela está escrita no nosso idioma, ao qual nós podemos ler e entender e compreender. Fato é que muitas vezes nós lemos e entendemos, mas não queremos reconhecer, porque o pregador, ou o pastor, ou o nosso pai ou a nossa mãe, assim nos ensinou e nós não queremos o confrontá-lo. Nós não queremos perder talvez uma posição, eu não sei. Mas a verdade é que, se nós não examinarmos as Escrituras e confrontarmos aquilo que nós ouvimos, nós estamos fadados ao erro. Paulo, quando chegou na cidade de Bereia pregando Jesus Cristo, os irmãos bereanos foi elogiado pelas Escrituras Sagradas. Porque o texto diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim mesmo. Atos 17, versículo de número 11. Ou seja, eles conferiam tudo que era pregado para saber se realmente o que Paulo pregava era verdade, para só então aceitar. Nós aceitamos e nós não conferimos. E muitas das vezes nos tornamos papagaios de homens, repetindo e reproduzindo aquilo que os homens têm nos ensinado. E por isso muita gente não acredita, ou melhor, não compreende as Escrituras Sagradas. A segunda razão pelas quais as pessoas não entendem as Escrituras Sagradas é porque elas não se esvaziam de si mesmas. Estão cheios de preconceitos formados através dos seus pastores, sua família, pelo meio em que vive, e tende por certo que já está no caminho da verdade, quando verdadeiramente estão enganados. O orgulho espiritual, aliás, este foi um dos pontos que os escribas e fariseus não receberam a Cristo. No livro de Marcos, capítulo 7, o próprio Jesus, a própria Bíblia vai dizer que muitos dos escribas e fariseus estudiosos das Escrituras Sagradas creram em Cristo, mas por causa de suas posições, decidiram continuar nos seus pedestais, onde estavam, no seu orgulho, na sua posição de liderança, na sua posição de destaque, pois a Bíblia vai dizer que estes amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Precisamos aprendermos a nos esvaziarmos de nós mesmos, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo e habitou entre nós para fazer a vontade do Pai. Aliás,
Jesus ensinou isso não só na prática, mas também com o ensinamento falado. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão das próprias ideias, dos seus próprios preconceitos, é descer do pedestal e da sua posição e dizer para Cristo: eis-me aqui, Senhor. E nós estamos precisando fazer isto. Nós, quando nos desvaziamos de nós mesmos, nós estamos dizendo: Senhor, eu deixo minhas tradições de lado. Fala tu e não eu. E é o que nós estamos precisando fazer nos dias atuais. A terceira razão que fazem com que as pessoas não entendam as Sagradas Escrituras, além do preconceito e além de não querer se esvaziar-se, é não se submeterem à palavra. Estas querem moldar a Bíblia Sagrada segundo o seu estilo de vida, mas eles não querem se moldar à Bíblia. Muitas pessoas, quando confrontadas com a verdade, elas vão olhar para você e vai dizer a sua interpretação. Porque as Escrituras Sagradas, se não forem interpretadas da forma com que elas acham que sejam, então não é verdade. Ela rejeita. Ela não se submetem às Escrituras Sagradas. A Bíblia está traduzida de forma em que pode ser entendido em mais de 1.500 línguas. E ainda assim existem vários debates. As pessoas fazem doutrinações por causa de uma única palavra, esquecendo de todo um contexto em que as Escrituras nos apresentam. E não estamos dispostos a nos submetermos a ela, mas queremos moldar a Bíblia conforme a nossa própria vontade. Por isso hoje existem doutrinas e mais doutrinas, várias e várias placas de denominações, as quais cada um prega uma coisa diferente. Ora, a Bíblia é a mesma, o Deus é o mesmo, mas os ensinamentos são diferentes. Por que será? Porque cada um quer moldar as Escrituras segundo o seu próprio conceito. Mas nós precisamos nos moldar às Escrituras Sagradas. E só assim encontraremos o caminho da verdade. Então, para que nós viéssemos agora chegar ao quarto e último ponto, é que nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada, para que nós possamos entender e compreender que esse é o quarto e último ponto, e na minha opinião é o mais importante, é nós deixarmos com que o Espírito Santo nos guie. É não procurar interpretar as Escrituras Sagradas segundo os nossos próprios pensamentos. No livro de 2 Pedro, Pedro ele escreve dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar a Bíblia da forma como eu acho que deve ser. Eu preciso me submeter ao Espírito Santo e deixar que a Bíblia fale por si só e que o Espírito Santo me guie. Pois a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, preciso deixar com que o Espírito Santo haja em favor do meu entendimento, que ele me guie pelas veredas em que preciso caminhar. Somente assim encontraremos o caminho de Cristo, encontraremos o caminho do céu. Pois bem, esta é minha contribuição no dia de hoje, para que você nunca mais leia a Bíblia da mesma forma que você lê hoje. Lembre-se, esqueça do preconceito. Lembre-se de negar a si mesmo. Esvazie-se de si mesmo e deixe com que o Espírito Santo direcione a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.